Depois de 15 meses de guerra na faixa de Gaza, Israel e Hamas caminham para um cessar-fogo. O acordo, anunciado na quarta-feira, precisa agora ser aprovado por todas as pastas do governo israelense e, se isso acontecer, deve entrar em vigor no domingo. Mas o que esse cessar-fogo pode significar para a política global e para os civis que enfrentam tanto sofrimento? Para entender melhor, conversamos com o cientista político Lucas Pereira Rezende. Esse acordo de cessar-fogo, nesse primeiro momento, já é um avanço muito importante para o status da guerra que estava acontecendo. É muito cedo ainda a gente dizer que a guerra acabou, até mesmo porque a gente não sabe se os termos serão cumpridos e se o acordo de fato será efetivado. Então, ele foi anunciado pela Casa Branca, foi anunciado pelo Trump, foi anunciado pelo governo do Catar e outras organizações, mas ainda não entrou em vigor. E ele foi anunciado também em 3 fases. Então, a gente precisa ter muita cautela. Foi um primeiro passo muito importante para se encaminhar para o final da guerra, mas não significa que a guerra acabou. O número final de reféns a gente não conhece, né? Porque cada lado, na verdade, coloca os números inflacionados ou deflacionados dependendo do seu interesse político. Então, o número total não está fechado, mas a troca dos reféns é parte importante desse processo. Aparentemente, esse foi o primeiro elemento fundamental, né, para que o acordo fosse implementado. Trata-se, então, né, da soltura dos reféns por parte do Hamas, que, salvo engano, está programado para acontecer a partir de domingo, e a soltura de diversos prisioneiros, centenas de milhares de prisioneiros, me parece, de palestinos que estão hoje presos em Israel. Então, esse é um dos elementos fundamentais, além, naturalmente, de um cessar-fogo imediato. Não dá para a gente falar uma pessoa só, até mesmo porque no caso dos Estados Unidos agora vai haver uma troca de governo, então qualquer tipo de negociação, ainda mais envolvendo questões de mais longo prazo, né? Porque, por exemplo, né, nas 3 fases do plano que foi concebido pelo governo do Biden, isso é muito importante ser colocado, há 8 meses atrás, então a proposta que foi implementada é a que foi construída pelo governo Biden, mas é claro que esse plano é muito complexo, então ele foi concebido em 3 fases. Né? A última fase do plano é a reconstrução de Gaza. Isso vai levar muito tempo para que de fato aconteça, né? Então é preciso que, no caso dos Estados Unidos, houvesse uma continuidade após a posse do Trump. De nada adiantaria um acordo que o governo Biden fizesse agora, no fim do seu mandato, que não fosse de acordo com o governo seguinte. A participação do Trump pode ter sido importante, sim, mas assim como foi a do governo dos Estados Unidos, mas lembremos que houve outros atores nesse processo que também foram importantes, como os governos do Catar e do Egito. Então todos eles participaram de alguma forma na construção dessa tentativa de acordo de paz. Essa guerra foi uma guerra, como toda guerra é controversa, naturalmente, né? Mas foi uma guerra muito desproporcional. É evidente que os ataques de Hamas a Israel, que provocaram o início da guerra, foram errados, foram contra o direito internacional, matou muitas pessoas dentro de Israel, mas a resposta que Israel deu foi absolutamente desproporcional. Tanto que diversas cortes internacionais, inclusive, já condenaram o Netanyahu por crimes de guerra. Então, dizer que há um vitorioso nesse processo é um tanto quanto complicado. Mas é claro que, dentro dos objetivos políticos, a vitória é de Israel, porque Israel não apenas conseguiu desarticular o Hamas na sua capacidade militar, pelo menos dentro do que era conhecido e dentro do que estava estabelecido, dentro das áreas que atuou, pegou um pedaço do Líbano, né, teve envolvimento do Irã, né, mas principalmente na faixa de Gaza. E o que aconteceu foi uma limpeza étnica por parte do governo de Israel. Houve muitos crimes de guerra, as consequências Israel viverá nos próximos anos. Então, foi uma vitória, mas uma vitória de pirro, né? Porque ainda que tenha conseguido os seus objetivos militares nesse momento, as consequências continuarão. Enquanto não houver a criação de um Estado da Palestina, uma solução de 2 estados, que era a ideia original desde a criação do Estado de Israel, e que Israel consiga uma paz mais duradoura com seus vizinhos, novos grupos vão continuar surgindo, novos movimentos de contestação ao Estado único de Israel na região vão continuar acontecendo. Então não significa, ainda que Israel tenha conseguido a vitória militar nesse caso, que tenha conseguido a paz.
significa um respiro de vida, né? Então significa o fim de uma guerra que é extremamente sangrenta, que desrespeitou os dois lados, que desrespeitou completamente o direito internacional, mas principalmente pelo lado de Israel, o direito humanitário. As pessoas precisam saber que a região de Gaza era uma das regiões mais densamente povoadas do planeta Terra. E tinha quase 3 milhões de pessoas ali dentro de uma região que é uma região muito pequena. É menor que o município de São Paulo, né, em termos de extensão, mas tinha uma concentração de pessoas ali que era, de fato, muito grande. E a destruição foi absurda. De fato, entra dentro dos termos de limpeza étnica, né? Então, é claro que para essas pessoas, qualquer tipo de acordo, né, significa o fim de um medo constante, né, de serem completamente aniquiladas. Então, representa o fim da possibilidade de uma morte a qualquer momento, pelos dois lados. Significa, nesse momento, a vida para os dois lados, né? Então, é claro que esse cessar-fogo é muito importante, tanto para os reféns, mas que são em muito menor número que aquela população que está sofrendo em Gaza. Os reféns voltam para casa, né? E a população de Gaza, para onde vai? Então, isso significa que pode ser que ele nem venha a ser, de fato, implementado. E, uma vez implementado, pode ser que ele não dure muito tempo, depende das circunstâncias políticas que vão acontecer, né? E aí é só com bola de cristal para a gente poder saber o que virá. Mas o mundo vive um momento de muita instabilidade, e essa instabilidade, principalmente agora com a chegada do Trump ao governo dos Estados Unidos, não parece ter luz no fim do túnel. Então, ainda temos outras guerras em andamento, temos a guerra na Ucrânia, né, que é uma guerra que também envolve, de alguma maneira, potências nucleares, assim como é o caso de Israel, mas, no momento, as pessoas têm que se assegurar com o que foi consolidado. E para o momento atual, que a guerra continuava em andamento, é bom para todos os lados que essa pausa seja respeitada. Vamos aguardar os próximos desdobramentos, mas que existe a possibilidade de não ser respeitado, isso existe. Enquanto não for criada uma solução mais permanente de 2 estados, que dê à população palestina o direito de ter um estado, de viver de maneira soberana dentro desse estado, sem também os constantes ataques e invasões de Israel, não haverá uma paz duradoura na região. Então, para que israelenses e palestinos tenham a possibilidade de coexistir, é necessário que haja uma vontade política, tanto de Israel quanto da comunidade internacional, e aí principalmente dos Estados Unidos, para a criação